Um ano de 2025 cheio de oscilações vai chegando ao fim para o Corinthians, que mesmo assim pode ainda encerrar a temporada com 2 títulos. Já foi campeão paulista no começo do ano sobre o rival Palmeiras e está na semifinal da Copa do Brasil, no momento de gravação desse vídeo até, com vantagem na partida de ida sobre o Cruzeiro. Passando por muitos problemas financeiros e ciente também de que precisa elevar o nível do seu elenco, o Corinthians vai liberar alguns jogadores para 2026. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais podem ser esses jogadores. Número 1, Fagner. Talvez você nem se lembrasse, mas o Fagner ainda é jogador do Corinthians. É que agora em 2025 ele não esteve jogando pelo Timão, de fato. Ele estava emprestado pelo Corinthians ao Cruzeiro. Só que esse contrato de empréstimo vai acabar agora no final do ano. E a tendência é de que o Cruzeiro não compre o Fagner, não queira ficar com ele de maneira definitiva. E eu digo isso porque, primeiro ponto, o Fagner é um jogador que já tem 36 anos. Ele tem um alto custo para o Cruzeiro. E aí entra um outro lado que é um dos mais importantes. O Fagner, desde que chegou ao Cruzeiro por empréstimo, acabou jogando muito pouco. Foram só 17 jogos no ano, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Ele acabou fazendo poucos jogos nesse ano porque ele fraturou a fíbula. Dessa forma, o Fagner vai voltar para o Corinthians, mas a ideia do Corinthians, de acordo com o portal do GE, é de não reintegrar o Fagner ao elenco principal. Mesmo que ele seja um ídolo, tenha bastante história no clube, o Corinthians quer olhar pra frente. Hoje tem o Mateuzinho bem estabelecido na lateral direita e entendem também que o Fagner é um jogador de alto custo. Ou seja, ele vai voltar do empréstimo e a ideia do Corinthians vai ser já de procurar um novo destino pra ele. E sendo bem sincero, acho que é o mais coerente que o Corinthians pode fazer nesse momento. A galera daquela geração do Fagner, Gil, Cássio, Renato Augusto, eu acho que são nomes que o Corinthians tem que realmente deixar para trás. Número 2, Pedro Raul. O Pedro Raul, atacante, vem agora na mesma situação exatamente do Fagner. O Pedro Raul esteve agora em 2025 jogando por outro clube e inclusive foi bem, jogando pelo Ceará. Conseguiu marcar gols, ter mais confiança, só que o time do Pedro Raul, o Ceará, acabou caindo para a Série B. Então, fora de cogitação para o Vozão, comprar o Pedro Raul, exercer sua opção de compra. Então é mais um que volta no empréstimo e o Corinthians também não pretende utilizar. Até porque o Corinthians tem ali para o comando de ataque Yuri Alberto, Memphis Depay, Guinegão. Então eles não veem fundamento em reintegrar o Pedro Raul, que é um jogador que quando estava no Corinthians foi mal, não justificou o alto investimento e ele tem um alto salário, então o Corinthians não vê sentido em reintegrar um jogador que vai ter vencimentos altos. Então a tendência é que o jogador de 29 anos também seja colocado numa lista de transferências para que encontrem um outro clube para ele. Como o Pedro Raul vem de uma temporada com 17 gols e 2 assistências em 45 jogos, acredito que vão aparecer alguns interessados nele, dentro do próprio futebol brasileiro mesmo. Número 3, Fabrício Angileri. Agora sim nós vamos falar sobre um jogador que está no elenco atual, está jogando nessa temporada. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. O Angileri pode acabar deixando o Corinthians muito mais por uma falta de acordo do que propriamente por não ser um jogador importante. O Angileri ele jogou bastante ao longo da temporada, acabou fazendo um revezamento com o Matheus Bidu. E o maior problema, acredito que seja a sua oscilação. O Angileri é um jogador que joga bem um jogo, depois faz 2 jogos medianos, depois um jogo ruim, para só depois voltar e fazer um jogo bom. Então essa questão da oscilação é algo que pega, mas não é determinante para a sua saída. O defensor de 31 anos tem contrato agora até o final do ano, o Corinthians está aberto a conversas para renovar, mas também se não entrar em um acordo, nada que seja desesperador. Até porque o Matheus Bidu fez um bom ano de 2025. Angileri totaliza 41 jogos na temporada, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Número 4, Maicon. O Maicon ele tá numa situação mais ou menos parecida com a do Angileri. É um jogador que o contrato está acabando, mas o clube está aberto a ter conversas para que ele permaneça. Só que o caso do Maicon, o que ele é diferente do caso do Angileri? Que o Maicon não está no Corinthians como jogador do Corinthians. Ele está no Corinthians emprestado de novo pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Corinthians chegou até a ter algumas conversas com os ucranianos para renovar o empréstimo por mais um ano.
Só que como o Corinthians tem algumas pendências que ainda não pagou de outras temporadas relacionadas ao Maicon, então o Shakhtar não está querendo emprestar de novo e só estão cogitando nesse momento uma venda. O Corinthians ficar com o Maicon em definitivo, que aí teria um custo acima de 10 milhões de reais. Valor que o Corinthians não está pretendendo investir nesse momento. Então isso pode fazer o Corinthians deixar o Maicon voltar para o Shakhtar. Lembrando que o Maicon não é titular do Corinthians, mas ainda assim joga com frequência. 40 jogos no ano, 3 gols e 1 assistência. Ao longo de boa parte da temporada, o Maicon não foi titular no time do Corinthians, mas tem ganhado mais espaço nessa reta final. Tanto que no jogo agora de meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, ele foi titular e também foi capitão da equipe. Número 5, Ángel Romero. É até complicado dizer que Ángel Romero não ficará no Corinthians para 2026, mas essa é a realidade. O Romero é um jogador que tem um salário muito alto e ele foi reserva ao longo de todo o ano. Então o Corinthians simplesmente não vai renovar com ele, de acordo com publicação do GE. Então ele vai ficar livre no mercado e vai poder assinar a custo zero com qualquer outra equipe, encerrando então a sua passagem pelo Timão. Ele que foi muito importante em outras temporadas, tanto para título, quanto também para o Corinthians lutar contra o rebaixamento. Foi uma espécie de xodó do Corinthians em vários momentos. Nunca foi um grande primor técnico, mas sempre compensou tudo isso com muita dedicação. Então, um jogador que vai embora do clube, mas com o máximo respeito da torcida. Falando em números, foram 53 jogos para o atacante paraguaio na temporada, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Então, o Corinthians entende que o custo-benefício não foi positivo. Número 6, Thales Magno. Outro atacante que também não vai permanecer no Parque São Jorge para a próxima temporada é o Thales Magno, que mescla um pouco da situação do Romero com a situação do Maicon. O Thales Magno estava no Corinthians emprestado pelo New York City dos Estados Unidos. Então isso significa que se o Corinthians quisesse ficar com o Thales, teriam que exercer a opção de compra dele, que era um valor bem elevado. Só que como o Thales foi reserva ao longo de todo o ano, assim como o Romero, então o Corinthians entende que não vale a pena exercer a opção de compra dele. E outra, o Thales Magno até foi importante no começo da temporada, ali principalmente no Campeonato Paulista, ele conseguiu emendar uma boa sequência de gols. Só que agora, nesse segundo semestre, ele caiu muito de rendimento, nitidamente perdeu muito a confiança, tanto que no último jogo do Corinthians no Brasileirão contra o Juventude, ele perde um gol cara a cara com o Jandrei simplesmente inacreditável. Então, aos 23 anos, ele vai voltar para o New York City. Foram 48 jogos no ano para o Thales, 6 gols marcados e 3 assistências. Pelo que custa e pelo que custaria exercer a opção de compra dele, o Corinthians faz muito bem, na minha opinião, em deixá-lo ir embora. O Corinthians tem ali pro ataque, como eu já tinha falado, o Memphis Depay, o Yuri Alberto, o Guinegão, você tem o Vitinho, que eu acho que foi uma contratação muito interessante ao longo da temporada. Então manter o Thales Magno e o Romero, que são jogadores caros, não faria sentido, ainda mais porque o Corinthians tem vários problemas financeiros e tudo o que conseguir cortar de gasto é válido. Agora, eu queria saber também a sua opinião aqui nos comentários sobre esses nomes que podem deixar o Corinthians para 2026. Com quais saídas você concorda, de quais você discorda e que outros nomes, na sua opinião, deveriam integrar essa lista de dispensas? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainier aqui, valeu, falou e fui!